Olá a todos, meu nome é Charles Medeiros e eu vou apresentar o trabalho sobre o impacto do mapeamento de threads na degradação do processador. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor Arthur Lorenzon no Laboratório de Otimização de Sistemas da Universidade Federal do Pampa. As tecnologias dos processadores atuais permitem que existam um maior número de transistores por chip e também existem maior número de cores disponíveis. Contextualizando, a gente pode ver no gráfico essa evolução, né? Então, o aumento do número de transistores e também do número de cores lógicos, que pode chegar até centenas de cores lógicos. Com isso, a gente tem um aumento da potência dissipada, o que resulta no aumento da temperatura, que por sua vez tem um impacto negativo no envelhecimento, tá? Então, isso leva a uma aceleração da degradação dos dispositivos eletrônicos. Para exemplificar, a gente tem um ambiente com arquitetura Intel Xeon, né, com 2 processadores, 8 cores por processador e está executando 8 threads. Então, no primeiro cenário, as threads são alocadas nos cores de um mesmo socket. Então, a gente vê na representação em que os cores do processador da esquerda tem uma temperatura mais elevada que os da direita, né? E a gente tem um cenário 2, onde as threads são distribuídas entre os sockets. A gente pode ver que a temperatura ela está mais homogênea entre os cores dos sockets. Dados os dois cenários, para um envelhecimento mais homogêneo, a gente não deseja que ocorra o cenário 1 e sim o cenário 2, tá? Para isso, a gente precisa compreender quais os impactos do número de threads e das estratégias de alocação no envelhecimento do processador. O roteiro do restante da apresentação é composto pela fundamentação, metodologia, resultados e conclusões. Quanto ao envelhecimento, a gente vai utilizar como métrica o NBTI, Negative Bias Temperature Instability. Ele ocorre quando a tensão de saída no transistor é elevada, tá ocorrendo uma degradação. A gente também vai avaliar o paralelismo a nível de threads, em que a gente já conhece que algumas aplicações não melhoram o desempenho com o aumento do número de threads e se torna necessário identificar o melhor nível de paralelismo. Afinidade de threads, a gente vai avaliar 5 políticas definidas no OpenMP, sendo elas True, onde as threads não são movidas entre os recursos; False, o sistema controla a alocação de threads; Master, as threads são alocadas junto à thread master, ou seja, no mesmo recurso que a thread master estiver utilizando; Close, as threads são alocadas próximas à thread master; e Spread, as threads são alocadas de forma espalhadas pelo recurso, tá? Então, o spread principalmente quando a gente tem o número de threads menor ou igual ao número de recursos disponíveis. Na parte de posicionamento de threads, a gente está considerando as 3 definições que tem no OBMP. Então, threads, cores e sockets. Os nomes já são explicativos, né? Eles definem quais recursos que vão estar disponíveis. Threads, cada thread representa um recurso. Cores, cada core e suas threads são um recurso. E sockets, cada socket é um recurso, tá? No OpenMP vai ser definido como placements, tá? São lugares.
Quando a gente combina as políticas de afinidade com as políticas de posicionamento, né, então permitem vários modos de alocação de threads. Vamos citar um exemplo principal aqui, tem bastante diferença, que é o master. Então, quando a gente tem posicionamento por threads, então todas as threads vão estar na mesma thread onde a thread master estiver alocada. Quando a gente utilizar a política de posicionamento de cores e a política master, então as threads vão estar no mesmo core onde a thread master. Então a gente vai ter as duas threads do core 0, por exemplo, podendo ser utilizadas. E na política de posicionamento de sockets, então as threads filhas, né, vão estar no mesmo lugar da thread master, então vão estar ocupando o mesmo recurso que seria todas as threads que estão no socket 0. Foram avaliados 13 benchmarks, 8 NAS, uma aplicação real e outras 4 aplicações de propósito geral. Foram divididas em duas categorias: CPU bound, memory bound, dado a utilização de memória. As arquiteturas utilizadas foram duas, uma arquitetura Intel e uma AMD, onde a Intel tem 2 processadores com 8 cores cada, no total de 32 threads, e a arquitetura AMD com um processador com 8 cores físicos e 16 threads. Foram utilizadas 5 políticas de afinidade para ambas arquiteturas. A Intel, a gente testou as políticas de posicionamento thread, cores e sockets por haver os 2 processadores, e na AMD a gente não utilizou sockets, já que era um único processador. E o paralelismo a nível de threads, foram utilizadas potências de 2, né? Então a Intel teve um caso a mais que a AMD. Para a definição do NBTI, a gente utilizou a variação da tensão de threshold, tá? Então essa equação é utilizada para calcular essa variação da tensão que em dado momento vai ser necessário uma tensão maior, o que não vai ser possível, então ocasionaria uma falha do processador. Então a gente tem o parâmetro de temperatura em Kelvin, temos a tensão utilizada, temos o ciclo de trabalho e o tempo. Bom, então primeiramente tentamos identificar se haveria alguma política de afinidade ou de posicionamento que apresentasse melhores resultados na maioria dos casos ou em todos os casos. De forma geral, a gente constatou que não existe uma política de afinidade ou uma de posicionamento que fosse a melhor em todos os casos, né? Então a gente apresenta aqui tanto na arquitetura Intel quanto na arquitetura AMD. Quanto ao número de threads, da mesma forma, então algumas aplicações precisaram do número de threads maior, outras precisaram do número de threads menor. Então também não há uma quantidade de threads que atenda de forma satisfatória todos os benchmarks, tá? E quando a gente compara, né, o menor valor com o máximo valor encontrado, então a gente vê que realmente é necessário encontrar uma política que atenda de forma satisfatória diferentes aplicações, né? Na arquitetura Intel, os resultados a diferença entre o menor e o maior foram muito mais significativos que na arquitetura AMD. Tá? Então, como a gente pode ver nos gráficos ali da esquerda da arquitetura Intel, e na arquitetura AMD à direita. Tá? A gente consegue até ver a diferença da AMD
Na arquitetura Intel a diferença na Intel foi bem grande, então os mínimos são bem próximos de zero, assim. Os próximos dados são apresentados, né, com base na média geométrica dos valores de todos os benchmarks separados por categoria, né. Então, as aplicações Memory Bound, elas apresentam um crescimento, né, quando a gente aumenta o número de threads, aumenta também o envelhecimento, tanto isso na arquitetura AMD. Na arquitetura Intel, né, conforme a gente aumenta o número de threads, há uma queda no envelhecimento, porém, a partir de um certo número, ela começa a aumentar o envelhecimento, tá? Então, ali nesse nosso cenário, 8 threads foi quando se atingiu o menor envelhecimento do processador. Então, para a arquitetura AMD, esse crescimento é próximo a um crescimento linear, e já na arquitetura Intel, esse crescimento ele já não segue esse comportamento linear, então ele tem um comportamento, uma curva, né? Então ele tem um decaimento até um determinado número de threads, depois aumenta o envelhecimento. Analisando isso, né, quando a gente pega por política de afinidade, então fica mais claro, né, que, por exemplo, a política de afinidade close, né, por exemplo, com cores, a gente aumentando o número de threads, aumenta o envelhecimento também, tá? A gente novamente consegue destacar que para as aplicações que rodaram na AMD, esse crescimento foi próximo ao crescimento linear, e na arquitetura Intel, né, agora caracterizado por conjunto, né, de afinidade e posicionamento, ela segue segue uma curva. O único detalhe que cabe observar é que no master esse crescimento sempre acaba crescendo, né, não tem uma queda. Olhando os resultados da CPU Bound, das aplicações CPU Bound, a gente vê que quanto maior o número de threads, menor o envelhecimento, e tanto para a arquitetura AMD quanto para Intel. Então na AMD segue uma curva, né, vai ter um decaimento quase linear, mas ele ainda é uma curva. Na Intel essa curva é mais acentuada, né, então a gente aumenta o número de threads, há uma queda mais acentuada no envelhecimento. Da mesma forma, analisando, né, colocando o conjunto, né, por política de afinidade, a gente vê que essas curvas também se mantêm, e a única diferença, eu volto a repetir, né, é a questão do master, que ele apresenta um crescimento linear. Conclusões: o número de threads, né, então para as aplicações Memory Bound depende da arquitetura. A gente teve diferenças entre os resultados encontrados na arquitetura AMD e na arquitetura Intel. As aplicações CPU Bound, no geral, quanto maior o número de threads, melhor, né, para ambas as arquiteturas. Então a gente tem um envelhecimento menor com isso. A política de afinidade master, no geral, ela não apresenta bons resultados, tanto para Memory Bound quanto para CPU Bound, independente da arquitetura também. A outra conclusão que a gente chegou é que não existe uma política de afinidade que atenda a todas as aplicações, ou que tenha um desempenho melhor para determinado conjunto de determinada classe de aplicações. Então não tem uma política para CPU Bound e não tem uma política para Memory Bound. Então é interessante que cada aplicação seja analisada, ou que a gente estenda ainda os parâmetros avaliados, né? Então, obrigado. Deixo os contatos aí para quem quiser tirar alguma dúvida.